Olá, sejam bem-vindos. Estou aqui então com o Levi Panato, ele é o contador brasileiro que mora na Itália e nós vamos falar um pouco da burocracia italiana, sobre como abrir empresa, alguns tipos de contrato de trabalho. Então ele vai explicar para nós como que funciona, né, a questão burocrática da Itália. Bom dia. Então, vou explicar um pouco em modo geral e sintético para a gente não ficar muito tempo, Sim, senão... sim. Aqui na Itália nós temos dois tipos de empresa, fundamentalmente. Uma, a gente fala empresa individual, que é aquela feita por uma pessoa usando a gente fala o código fiscal, aqui seria o CPF nosso no Brasil. Então é como se uma pessoa abrisse uma empresa e vale a figura da pessoa. O outro são as sociedades, é um outro tipo de empresa. Então podemos dividir em dois tipos principais, empresas individuais e sociedades. Depois cada uma dessas tem uma subdivisão, tipo sociedades, vai ter sociedade de capital, sociedade de pessoas. Se nós quisermos, depois a gente podemos aprofundir um pouco, mas para ter uma ideia geral, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente vai decidir se fazer uma sociedade... Seria uma pessoa física e a outra pessoa jurídica. E a diferença aqui na sociedade, já o nome diz, é formada por duas ou mais pessoas. E a empresa individual só tem uma pessoa. Na Itália tem a particularidade que existe uma sociedade que a gente chama a sócio único, onde também é uma coisa muito particular, onde tem só um sócio. E, na verdade não poderia, porque a sociedade já se entende duas pessoas ou mais. Em vez tem essa particularidade. Mas para resumir, a coisa fundamental é essa. Empresa individual tem uma pessoa, o patrão, chamamos ele o titular, que a gente chama aqui, e a sociedade que é formada por duas ou mais pessoas. Certo. Esses seriam em linhas gerais. Sim, sim. E qual que seria a diferença entre ser autônomo no Brasil e na Itália? Então, aí é uma questão mais de significado, que no Brasil a gente, aqui, o autônomo não tem uma definição bem precisa, mas quando a gente fala de autônomo, fala mais do profissionista. Então, profissional. Um profissional, exato, um profissional. Como é que funciona? A empresa individual, como eu falei, é qualquer empresa que eu decidi fazer. Posso abrir um restaurante, uma empresa individual, posso fazer uma empresa de construção, etc, etc. Quando um profissional, vamos supor, um engenheiro mecânico, uma pessoa que faz massagem, um advogado, um contador como nós, decidir, a gente é considerado como autônomo. Que é um profissional. Que é um profissional. Muda um pouco o sistema tributário, previdencial, etc, porém é sempre uma empresa individual, de qualquer forma. Só que é uma certa particularidade dessa empresa. Como se fossem duas categorias dentro. Como se fossem duas categorias, porém é sempre entra na empresa individual. Exato. Então, autônomo aqui, a gente chama isso. Uma empresa, em vez no Brasil autônoma, seria a empresa individual aqui, essa, comparando com a do Brasil. Então, quando a gente vai falar aqui, o que é? A gente fala de empresa individual. Não de autônomo. Não de autônomo. Autônomo, se a gente falar, é mais para o profissional. Exato. E o que precisa hoje para abrir uma empresa na Itália? Aqui depende. Então, a primeira coisa que hoje é muito simples para abrir a empresa. A primeira coisa, a gente vai decidir o que é, se a gente quer uma empresa individual ou uma sociedade, porque a segunda do que a gente decidir tem uma procedura diferente. A empresa individual é muito rápida, em um dia a gente faz tudo. Aí leva mais uns dias até que saia a documentação, mas se eu decidir abrir a empresa hoje, eu já posso começar a trabalhar hoje. Empresa individual. Mas com profissional também? Com profissional também, você tem que ter o título de estudo nesse caso, vamos supor. Se você é um engenheiro, você vai ter que ter o título de estudo. Nesse caso também é uma procedura, talvez leva 1 ou 2 dias, mas de qualquer forma sempre empresa individual é uma coisa que nós, o contador, faz diretamente. Em vez de você decidir para fazer uma sociedade, que é uma coisa mais articulada, nesse caso a gente tem que ir na figura que a gente chama aqui o notário, que no Brasil... seria o tabelionato. É um pouquinho diferente, mas em linhas gerais é aquele ali, que faz primeiro um ato de constituição da sociedade e depois nós, contadores, vamos fazer todo o resto. Isso leva em uma semana, 10 dias mais ou menos para constituir. Então, a segunda daquilo que eu escolho. Demora ali uns 15 dias. Uns 15 dias. Entre uma empresa individual e uma sociedade, muda a tempística dela. Que documentos que eu preciso para uma empresa individual? Praticamente os meus documentos pessoais, nada mais. A não ser que
depois tem aquelas particularidades de tipo de atividade. Pode ser que, por exemplo, faço um exemplo do restaurante. No restaurante você tem que ter um curso de segurança dos alimentos, como bem guardar os alimentos na geladeira, essas coisas. Então, além dos meus documentos pessoais, eu vou ter que ter aquele curso. Então, geralmente uma pessoa faz esse curso antes, que é um curso de 3, 4 meses. No momento que ela decidir abrir a empresa, em um dia, de qualquer forma, a gente faz tudo. Algumas atividades têm algumas particularidades, mas em linhas gerais basta os teus documentos pessoais. Sim. E quais são as taxas que uma empresa paga aqui na Itália? Assim, linha de máxima? Em linha de máxima. Falando de taxas mesmo, né? Quanto seria o valor anual? Quais taxas seriam? Exato. Então, ali também sempre temos que dividir entre empresa individual e sociedade. Sim. Vamos falar sempre da empresa individual, que é aquela mais usada. Vamos falar de imposto de renda e de contributos previdenciais. São duas coisas que a empresa vai pagar principalmente. Depois tem um outro que a gente fala que é um prêmio assegurativo, que é o caso da INAIL, que a gente fala a parte, mas são previstos só em certos casos. Então, partimos do imposto de renda. O imposto de renda de uma empresa individual ordinária, que não tem um sistema... Que se chama IPF, né? Seria o IPF? Exato. O que acontece? Que não tem um regime particular, que seria o forfetário, que a gente fala depois. Praticamente você tem uma alíquota de imposto de renda que começa de 23% e vai aumentando a segundo do teu líquido, da tua renda ao ano. Como vem calculado essa alíquota? Vem calculado em cima de uma base que praticamente é todas as entradas que eu tive, quer dizer, o que eu ganhei, menos os gastos que eu tive, tudo na atividade. Aquilo que me sobra limpo, líquido, que a gente chama no Brasil, em cima daquilo eu aplico essa alíquota de 23%, que depois vai aumentar a 27%, a 33%, assim que for aumentar. Exato, vários graus. E esse é o imposto de renda. Que é uma vez ao ano. Uma vez ao ano, que você paga sempre em junho do ano sucessivo. Quer dizer que se hoje nós estamos em 2021, quando é em julho, é o segundo do ano, julho do 2022, eu começo a pagar esse imposto de renda. Em vez dos contributos previdenciais, quer dizer, a aposentadoria nossa, é calculada mais ou menos, tem um fixo por ano, que é mais ou menos em torno a 3.600 euros. Esse é um fixo que eu, independente do tipo de renda que eu tive, eu tenho que pagar. É fixo. Fixo ao ano. O INPS seria o INSS. O INPS nosso seria, exato, o INSS, para uma aposentadoria nossa, vamos supor assim. Esse é um fixo que você paga no ano. Então você tem o imposto de renda que a gente falou e o INSS, o INPS na Itália a gente chama. A INAIL, não sei se vale a pena perder tempo a explicar um pouco. Talvez explica duas atividades rapidamente. Sim, a INAIL é um prêmio assegurativo no caso uma pessoa tenha risco do trabalho, de segurança, exato. Uma empresa, por exemplo, da construção civil, você paga também durante o ano em torno a uns 900 a quase 1.000 euros ao ano por esse prêmio. No caso aconteça algum acidente, você é assegurado. Mas isso só para determinadas atividades. Exato, aquelas onde tem mais risco no trabalho. E além dessas taxas fixas, tem mais taxas para pagar ou não? Por exemplo, tem o contador, né? Exato, a despesa que você tem do contador, exato, você tem a despesa de um contador que para uma empresa individual é mais ou menos em torno ao ano, em torno aos 800 euros, mais ou menos. A IVA, que seria o ICMS nosso, não vale a pena falar, o ICMS depende se você... Depende da atividade também. Depende da atividade, depende de quanto você ganha, mas não é um imposto, na verdade. As coisas principais são imposto de renda, o INSS, que é o INPS, e um contador. Essas são as para a empresa, nós estamos falando sempre de empresa individual. Sim, claro, depois a sociedade muda. Sociedade muda, ali a alíquota é fixa, não aumenta. 27 é fixa? Exato, é fixa em 24%. E você pode ter uma renda alta ou que seja baixa, é sempre aquela. Em vez, na empresa individual, nós falamos que se aumenta também a alíquota. No caso, para abrir empresa que falamos antes, tem um valor fixo para abrir a empresa? Vou gastar, não sei, 100 euros. Quanto você gasta para constituir? Exato, em torno, a uma empresa individual você gasta em torno a 500 euros, mais ou menos, para abrir, fazer todas as inscrições dela, etc. Uma sociedade, passando pelo notário, se gasta em torno a uns 2.000, 2.500 mais ou menos euros. Sim, porque tem a parte do notário que... A parte do notário, que é o serviço dele, que é a parte mais cara. Sim. Então,
muda a segundo do tipo de atividade que eu vou abrir, Certo. tipo de empresa. Como que funcionaria a questão da aposentadoria, né, para autônomos, no caso para a empresa individual? Ela funciona do mesmo jeito, você vai pagando por ano um certo montante, pode ser que é fixo 3.600, por vários anos, até você completar o teu tempo de contributos para aposentadoria. Certo. Depois de que, se você tem os requisitos para pedir a aposentadoria, você vai pedir, mas Certo. vem pagada durante o ano através da tua atividade. Certo. Explica um pouco para nós como que funcionam os contratos de trabalho, que tipos de contrato que tem aqui na Itália. Ok. Que no Brasil nós temos a carteira assinada, no caso, né? Aqui já não tem essa... Não, seria o próprio um contrato, né? Sim, essa parte formal, né? Você está falando. Parte formal é muito rápida. Que não seria para abrir empresa, seria para um funcionário, no caso, né? Exato. Uma empresa vai ter que assumir um empregado, vamos supor. Vem feito um contrato e aqui tem essa particularidade que a segundo do setor de atividade da empresa existe um contrato coletivo nacional. Vou fazer um exemplo. Se eu trabalho num restaurante, por exemplo, se eu tenho um restaurante, existe um contrato coletivo para os restaurantes, com as normas deles. Se eu trabalho na construção civil, existe um contrato coletivo com as normas deles. Geralmente são um pouco alienadas, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, as diferenças são o valor da horário que um ganha, o período de pré-aviso, o período de férias. Mas faço um exemplo, vamos supor, no restaurante você tem 30 dias de férias, pode ser que na construção civil você tenha 28. Mais ou menos é parecido, mas a gente tem que seguir o contrato coletivo do setor. Okay? Feito isso, a primeira coisa que a empresa vai decidir quando decidir assumir o empregado é se vai fazer um contrato a tempo determinado ou indeterminado. Quer dizer o seguinte, se é indeterminado, não tem uma data quando termina esse contrato. Se é determinado, eu quero dizer, eu decido 31 de dezembro, quer dizer que 31 de dezembro, quando chegar naquele dia, eu mais o empregado também podemos decidir de encerrar o contrato, ou se não, de prorrogar ele, ou mudar ele a tempo indeterminado também. Então essas são as diferenças principais. Depois existe uma série de diferenças, tipo de horário. Se eu tenho um horário cheio, quer dizer, 8 horas por dia, exato, ou se não, um part-time, que pode ser 4, pode ser 6 horas. Na semana, no caso? Na semana. Aqui a particularidade também da Itália, principalmente, é que se vem pagado muito a hora, não é um salário fixo. Raramente você acha um salário fixo como você acha talvez no Brasil. Então, se aqui você é tudo por hora. Tudo por hora, exato. Se você fez 4 horas, você vem pagar aquelas 4 horas no dia. Seja mesmo na fábrica também? Na fábrica também, mas na fábrica a particularidade é que ele segue muito horário. Então, se você faz um contrato de 8 horas, praticamente você vai fazer sempre 8 horas. A fábrica aqui seria as indústrias do Brasil, né, no caso? Sim. Tem algumas diferenças só de como a gente fala, mas é mais ou menos isso aí. As indústrias e a fábrica, exato. Aqui, fundamentalmente, tem a que a gente fala o artesano, que é aquelas empresas que trabalham muito com manual. Okay? E em vez de indústria, é toda aquela parte industrializada, com máquinas, etc. Sim, ok. E a parte de quem é funcionário, também tem aqui férias, 13º? Exatamente, exato. Todos os direitos, a segundo do contrato, alguns contratos, tipo, os empregados, tipo nossos, no escritório, em que você tem também o 14º salário. Quer dizer, você vai ter o 13º e o 14º. Então, e na maioria deles tem o 13º, você tem as férias, você tem uma outra particularidade que é diferente, que agora não sei se mudou no Brasil, é o TFR, que é aquele fundo de garantia, digamos. Aqui, qualquer cessação de trabalho, de contrato, bem pagado por empregado. Seja que ele dá as contas, como a gente diz no Brasil, seja que ele seja mandado embora. Okay? Não é só quando a empresa manda ele embora. Quando ele pede as contas, também vai pagado para ele. Aqui seria o TFR, que é o fundo de garantia. Cada mês a empresa vai pondo do lado. Quando terminou o contrato, independente do motivo porque terminou, vai dado para o empregado. Entendi. Agora eu vou fazer algumas perguntas que alguns seguidores pediram, que eles têm curiosidade, né? Okay. As principais diferenças entre Brasil e Itália para se abrir uma empresa, a gente
acabou já falando um pouco das Sim, mais ou menos como que diferenças. funciona, Aham, exato, mais ou menos como que funciona aqui, aham, quanto tempo, quais documentos em gerais, sim. sim. Quem está aguardando a cidadania pode abrir uma empresa? Então, aqui vamos fazer uma distinção entre duas coisas. Quando a gente faz a abertura de uma empresa, a gente existem certos ofícios onde a gente vai fazer a inscrição. Com um documento que tem, aqui se chama tesa de cittadinanza, quer dizer, estou na espera que me saia a cidadania, não se pode fazer a empresa. Quer dizer que eu Porque só vou você ainda poder... não é cidadão Porque italiano. a Câmara de Comércio, que seria uma espécie de junta comercial, ela quer realmente o certificado à cidadania, ok? Em vez, se eu vou trabalhar como empregado, com aquele documento, a tesa de cidadania, eu posso trabalhar, ok? Então, para abrir a empresa, enquanto eu não tiver a cidadania na mão, ou que a gente chama aqui permesso de soggiorno, por um motivo qualquer, eu não posso abrir. Ok? Em vez, como empregado, se eu tiver esse documento que eu estou na espera que me vai sair, eu posso ser assumido e posso trabalhar como empregado. Entendi. Vale a pena abrir empresa na Itália, falando tributariamente? Então, é muito relativo aí também. A Itália paga bastante imposto, seguramente a gente tem uma taxação que pode ser para uma empresa individual, não falando dos contributos previdenciais, quer dizer, INSS, que pode ser em torno de 25% a 27% com uma série de outros impostos. No Brasil a taxação deve ser um pouco mais baixa. É muito difícil dizer vale a pena ou menos, depende do tipo de atividade que você faz, depende de como que você trabalha, você paga bastante imposto. Você tem, logicamente, bastante um retorno em termos de serviço, assistência sanitária, tudo é muito complexo, ok? Aqui, por exemplo, assistência sanitária você praticamente não paga quase nada. Então, vamos fazer um exemplo de um caso do empregado. Se um empregado no Brasil ganha 1.000 euros e aqui ele ganha 800 euros, vamos supor, tem que ver que aquele empregado no Brasil, talvez com 1.000 euros, vai gastar tanto na assistência médica. Em vez aqui, talvez os 800 eu já ganho limpo. Então, é muito complicado fazer comparação. Precisa ver num todo geral como funciona. Tem que ver também como a pessoa vai trabalhar, né? Também, tem toda aquela parte setor, da vontade de trabalhar. Exato. Mas a nível de taxas, a Itália tem uma boa taxa, é alta em geral. Quanto tempo demora para abrir uma empresa? A gente também já falou, né? Sim, tempo mais ou menos, um dia para a empresa individual, uns 10 dias para uma sociedade. Certo. Qual categoria de registro corresponderia ao microempreendedor individual no Brasil? Então, aqui existe um sistema particular para empresas individuais, não para a sociedade, em que a gente chama, hoje ele funciona assim, se chama forfetário, que é um nível de taxas muito baixo para um pequeno microempresário. Como funciona? Praticamente você paga nos primeiros 5 anos 5% de imposto. Então, em vez daqueles 23% que a gente tinha falado antes, que a gente tinha feito o exemplo, eu vou pagar só 5%. A renda é calculada, porém, um pouco diferente, que vai calcular em cima daquilo que eu ganho, menos uma porcentagem, sem considerar o que eu gastei na atividade. Mas, de qualquer forma, é muito mais vantajoso. Com alguns limites, por exemplo, você não pode passar no ano dos 65 mil euros de faturas e não posso assumir empregados pagando mais de 30 mil euros ao ano. Existem alguns limites para dizer que você é um microempresário e ter esse sistema tributário que vale, repito, 5% de imposto de renda eu pago pelos 5 primeiros anos e 15%, aí depois aumenta para 15%, que de qualquer forma é sempre inferior aos 23%. Com uma série de outras vantagens, que tem uma série de outros documentos que a gente não precisa fazer nesse caso, uma declaração IVA, que é o ICMS nosso, etc. Então esse é o sistema mais hoje, econômico, em que se eu sou sozinho, monto uma empresa, quero fazer uma atividade, eu posso aplicar esse sistema. Então, para o microempresário. Ok. E quais seriam os tipos de regimes aqui da Itália?
Seria o forfetário? Praticamente são esses os dois. É o regime ordinário, que é aquele que dos 23% que a gente falou até agora, que vale para todas as empresas individuais. E a única particularidade é esse o forfetário. Se eu sou um pequeno empresário, eu posso usar esse ali. Hoje, como hoje, existem alguns outros, mas muito particular. Mas hoje, como hoje, são esses dois, ordinário e forfetário. Ok. E digamos assim, abrir empresa hoje com forfetário, e depois eu passo de 65, eu posso ir para o ordinário? Você tem posso que migrar para um para o outro? Exato, aí funciona assim. Agora vamos entrar um pouco no detalhe, mas também não muito para não perder muito tempo. Rapidinho. Se durante o ano você superar os 65 mil euros, nesse ano você ainda teve o sistema forfetário. No ano seguinte você é obrigatório andar no ordinário. Okay? Exato, é um sistema. Mas naquele ano em que você superou, de qualquer forma, vale o forfetário. Eu vou ainda aplicar. Quando eu for calcular o imposto de renda no ano seguinte, eu vou calcular sempre com os 5%, etc. Vai ser a partir do ano seguinte que eu vou entrar no regime ordinário normal. Como é a burocracia para abrir uma empresa na Itália? Já falamos mais ou menos como funciona. É obrigatório declarar imposto de renda na Itália? Então, aqui eu vou falar uma coisa geral que vale não só para a empresa. Nós na Itália temos um sistema de taxação, que a gente fala, universal. Quer dizer o seguinte: se eu aqui, quando faço a residência, que os brasileiros sabem como é que não é como no Brasil, aqui você tem que ir no ofício, declarar onde você está morando, etc, etc. Se eu fiz uma residência no ano e superou a metade do ano, que dá mais ou menos 186 ou 190, que seja, de dias, se eu superei a metade do ano na Itália, eu sou obrigado a declarar todas as rendas que eu tive no mundo inteiro, vamos supor. Quer dizer o seguinte: eu sou brasileiro, vim aqui 1º de janeiro, fiz a minha residência, nesse ano eu vou ter superado, vou ficar 12 meses, vou superar, no ano seguinte eu sou obrigado a fazer a declaração. Eu vou fazer a declaração do que eu ganhei no Brasil nesse ano e o que eu ganhei na Itália. Depois, lógico, aquilo que eu ganhei no Brasil, se eu paguei o imposto de lá, vem considerado aqui, vem feito tudo nos cálculos. Então é o seguinte: obrigatoriedade de fazer ao menos a declaração de renda é ligada ao fato de quanto tempo você está na Itália. Se você tem uma residência que supera metade do ano, você é obrigado a fazer uma declaração declarando tudo que você ganhou na Itália e tudo que você ganhou no exterior. Sim, seja para empresa, para pessoa física, para qualquer tipo de pessoa. Qualquer um, exato. Para pessoa física, principalmente, se você está morando aqui, você é obrigado a fazer essa declaração. E aí tem que procurar um contador sempre. Você pode fazer sozinha, essa é um pouco particular, porque você declara não só o que, por exemplo, existem alguns casos, alguns brasileiros que moram aqui. Por exemplo, tem um caso de um brasileiro que, só para fazer um exemplo, que ele trabalha tipo no público no Brasil e pegou tipo um período de, como se diz, não de férias, um período que ele ficou ele deu uma licença no trabalho, mas ele está recebendo o salário de lá. Então ele está morando aqui, ele tem que declarar aquelas entradas que ele tem de lá, a gente tem que declarar se ele tem uma conta corrente, se tem imóveis, então isso é um pouco complicado para uma pessoa fazer sozinha. Nada impede que você faça sozinho, mas para ser mais seguro é melhor sempre procurar um profissional na área. Quais melhores sites de agência de emprego para nos cadastrar e procurar emprego? Então, aqui também a Europa em geral funciona muito o público. É muito diferente da América do Sul ou do Norte, aquilo que seja. Então, o particular, o privado, digamos assim, não tem muito aqui. Então, como é que funciona? Geralmente, na cidade a gente tem o que a gente chama o Centro per l'Impiego, que seria um ofício onde, uma vez que você está desocupado, que você deixou o trabalho, você vai lá, faz uma inscrição e ali chegam as propostas de trabalho. Quando chegam, esse centro te chama e fala: você tem isso, se você quiser lá fazer uma entrevista, o que é. Então tem um órgão público que faz isso. Sites particulares, privados, existem alguns outros, mas é muito pouco. É mais no setor público, onde entre outras coisas, para você ter uma série de benefícios, você é obrigado a se inscrever lá, a declarar que você está desocupado. E dali é um centro onde as empresas procuram trabalhadores. Então é um ponto de encontro entre a oferta e a demanda. Entendi.
Como pagar o INPS autônomo pensando na aposentadoria? Essa nós também Já falamos, exato. falamos. O INPS, você é obrigado a pagar como empresa, como profissional durante o ano para poder um dia ter a aposentadoria. Ok. Última pergunta. Se eu tiver um contrato de trabalho determinado e arrumar um contrato de trabalho indeterminado, é fácil sair de um e já entrar no outro? Então, ali funciona assim. Partimos da ideia, como a gente falou, que a segundo do setor que você trabalha, existe um contrato nacional daquele setor, aonde vem previsto o período de pré-aviso. Quer dizer, se eu, empregado, quero sair de uma empresa, eu tenho que dar um pré-aviso. E vice-versa, porque se a empresa também quer me mandar embora, ela também tem que dar um pré-aviso, que vai variar a segundo do contrato coletivo. Se eu trabalho no restaurante, é um número de dias. Se eu trabalho numa empresa de construção, é um outro. Se eu trabalho no hospital, é um outro, que pode ser tipo de 30 dias a até 90 dias. E vem considerado também o período de trabalho. Se eu trabalho 2 anos naquela empresa, existe uma série de, digamos, um elenco onde tem o tipo de contrato que você tem e o período que você trabalha, e do lado tem os dias que você tem que dar de pré-aviso. Então, o que acontece? Tudo depende do contrato. Depende do contrato. Se eu tenho um contrato a tempo determinado, que vai terminar 31 de dezembro, e eu quero sair hoje, que nós estamos em julho, eu vou ter que dar o pré-aviso. Eu vou ter que dar o pré-aviso, vejo no meu contrato, digamos, no meu contrato diz que o meu pré-aviso é de 30 dias. Eu vou lá, faço uma comunicação por escrito para a empresa e digo, daqui 30 dias eu saio da empresa. Aí eu saio e vou fazer o que eu quero. Ou se não, eu posso decidir sair hoje mesmo, mas nesse caso a empresa me desconta os 30 dias. Vamos supor que a outra empresa que me ofereceu um contrato a tempo indeterminado falou, sim, eu preciso de alguém, mas eu preciso para depois de amanhã. Então eu, naquele caso, eu prefiro pagar esses 30 dias para a empresa onde eu estou trabalhando e depois ir para trabalhar no outro, do que fazer os 30 dias e perder aquela oportunidade. Certo. Então você pode escolher entre pagar o pré-aviso ou fazer o pré-aviso, que depende do teu contrato de trabalho. E uma outra pergunta agora me veio em mente. Aqui existe o contrato de experiência ou seria próprio contrato determinado? Existe, sim, essa é uma particularidade, sim, a gente não falou, mas porque senão a gente não... Sim. É muito longo. Existe o contrato de aprendistato, que a gente fala. Independente para qualquer idade? Não, ele tem a idade vai dos 17 anos a segundo da região até 29 anos no máximo. Tá? Quando você está dentro daquele período, você pode fazer um contrato de aprendistato, que é um contrato que vai permitir a empresa pagar menos contributos para o Estado e vai incentivar a te ensinar um trabalho novo. Então, como funciona? Geralmente esse contrato vale por 3 anos, eu começo a trabalhar por aqueles 3 anos, onde eu vou aprendendo trabalho, vai ter que ter um responsável na empresa que me segue explicando como é que funciona. Naquele caso, a empresa tem esse incentivo. É como se fosse, no Brasil, como se fosse um contrato de estagiário, quase isso. E aqui existe o contrato de estagiário, que também é uma outra coisa. Também, exato. Mais ou menos, é um contrato, aprendizado é um contrato mais ainda, mais estruturado. Um contrato estagiário é mais chega aqui hoje, já tem, sei lá, 40 anos. Não tem experiência, ele vai para uma empresa, ele não vai trabalhar com contrato de experiência, ele vai fazer um contrato determinado para um Exato, contrato normal por causa do negócio da idade. Okay. Agora, se é um brasileiro de 23 anos, por exemplo, pode fazer um contrato de aprendizado. Okay. Na área, se a empresa decidir, se ele chegar a conversa com a empresa decidimos, você vai trabalhar, vamos supor, a fazer um maquinário, máquinas e coisa, eu faço um contrato, a empresa vai fazer um contrato que pode ser normalmente de 3 anos, em que você vai começar a trabalhar ali, vai ter alguém que te segue, etc. Mas é ligado à idade. Na região, geralmente, o máximo que vai é 29 anos. Se você tiver superado isso, aí tem que entrar num contrato normal, como qualquer outra pessoa. Última pergunta. Depois terminamos. Quanto tempo que a pessoa pode ficar renovando o contrato determinado, a empresa, no caso, desse funcionário? Aqui muda bastante, porque é segundo do governo, etc. Mas... Porque a gente vê que muitas empresas renovam vários anos de contrato para evitar um contrato interminável. Exato. É preciso fazer uma parêntese no sentido porquê disso. Porque aqui a lei, ela tutela muito o empregado. Ok? Então o que acontece? Uma empresa, para mandar embora um empregado com um contrato de tempo indeterminado, só se for por justa causa, é muito complicado. Então
Então as empresas geralmente são obrigadas, entre aspas, a fazer um contrato a tempo determinado, porque se a coisa não vai bem, ela vai esperar chegar até aquela data que eles decidiram e vai mandar embora a pessoa. Então foi posto um limite de qualquer forma nisso. Eu tenho o contrato tempo determinado hoje vale só no máximo por 2 anos. Quer dizer que se eu te assumir hoje, em 2021, o vencimento no máximo pode ir no 2023. Dentro desses 2 anos, eu posso renovar ele só 4 vezes. Quer dizer, eu te assumo hoje 2021 com a data de 31 de dezembro de 2021. Renovo ele de novo, vou prorrogar ele, posso prorrogar ele 4 vezes, mas não vai passar jamais no 2023, porque o tempo máximo do contrato é de 2 anos. Naquele caso, quando chegar no final, eu vou decidir se encerrar realmente o contrato ou transformar ele a tempo indeterminado. Ok, acho que as dúvidas seriam essas, né? Se alguém tiver mais dúvida, eu vou deixar o contato do Levi para estar entrando em contato com ele, né? Seja por e-mail, talvez um por WhatsApp, e-mail, melhor. E muito obrigada, então, Levi, pela disponibilidade em explicar um pouco da burocracia italiana. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada. Obrigado a todos.